Evangelho de João, capítulo 3. Antes da leitura, aos irmãos que não estiveram pela manhã, nós tivemos a presença dos missionários Alex e Thaís. Foi um tempo muito importante. Eles falaram dos desafios lá da cidade de Ceuta, ao norte de Marrocos. E foi um tempo especial. Nós fizemos uma oferta, aquela oferta instantânea, sabe? Levantando para eles, foi levantado R$772. É sempre bom a gente comunicar sempre, né? Ele ficou muito feliz com a oferta, porque ele depende não de junta como muitos, mas de igrejas que ajudam. Está num tempo de divulgação do trabalho aqui na região, nas igrejas, e também por conta da saúde da mãe da Thaís, da esposa dele, que não está bem. Então, ele ficou muito agradecido. Ele falou: pastor, transmita à igreja a gratidão, porque nós temos despesas com combustível, e viajamos, e nem sempre dá para suprir, e nós agradecemos muito a oferta. Então, apenas transmitindo à igreja, antes que eu me esqueça dessa palavra de gratidão dele pela oferta que foi levantada hoje pela manhã. Se alguém ainda deseja contribuir com o ministério dele, ele me deixou um cartãozinho com dados bancários ali, e aí eu tenho essa facilidade, esse acesso em passar para aquele que desejar. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 a 36. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, a leitura do texto nesta noite. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. Quem batizava? Jesus. 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. Talvez você pergunte assim: pastor, mas se Jesus já está batizando, por que João batizava? Ele entendia que deveria cumprir o ministério dele até o fim, até quando o Senhor assim tinha designado. Verso 24. João ainda não havia sido mandado para a prisão, e surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, ou o Messias, o ungido, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, padrinho, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aqui a expressão ninguém aceita, igreja, por favor, entenda como a maioria não aceita. Não dá aqui uma força de expressão de que muitos não aceitam. E que nem quando você ouve de alguém assim: ninguém gosta de mim. Não é que ninguém gosta. Alguns gostam. Então, é nesse sentido aqui que muitos não estavam aceitando o testemunho. Verso 33. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos entender esse texto? Não é tão complicado, Acho que você, fazendo a leitura, consegue logo já na sua mente costurar os pontos aqui, os versículos um com os outros. Nos versículos 22 e 23, como nós lemos, Jesus estava batizando, e João Batista também estava batizando. Esse batismo, igreja, eu creio que não deve ser novidade, pelo menos para a maioria dos irmãos aqui, não foi inventado por Jesus.
Quando a gente vai batizar, nossa, que coisa bonita, né? Jesus já vinha antes, era uma prática anterior a Cristo. Dá uma olhadinha em João 1:26, esse batismo que João Batista pregava. João 1:26, está pertinho. Quem encontrou, lê por favor, para participar com a leitura. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Isso, João disse que batiza com água. Essa prática do batismo poderia ter alguns significados. Primeiro, um ritual de purificação. Alguns estudiosos dizem. E o judeu tinha bastante disso, né? Era um dos rituais que deveria acontecer na entrada do templo. Antes de entrar no templo, teria que se banhar. Então, uma lavagem espiritual. Ainda no primeiro século, é bem interessante que o batismo também era um dos rituais de entrada do gentil, do não-judeu, para o judaísmo. Então, vamos supor que você, não sendo judeu, você fala assim, eu quero ser um judeu agora. Você tem que se batizar para entrar para o judaísmo. Esse batismo de João está ligado com a preparação da vinda de Jesus. Não era para você entrar para o judaísmo, não era para você se purificar antes de entrar no templo. Esse batismo estava ligado com a anunciação da vinda do Messias. Na verdade, o batismo de João está ligado ao anúncio da chegada do reino de Deus, a necessidade de arrependimento. Abra lá em Marcos 1:4. Marcos 1, capítulo 4. Alguém leia, alguém que encontrou, por favor, leia essa passagem, vai reforçar o nosso estudo nessa noite. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha aí, o batismo de arrependimento. Grego, a palavra grega aqui é metanoia, mudança, indicando que a pessoa estava se voltando dos seus pecados para Deus. Ela estava mostrando, estava deixando clara que não segue mais agora os seus caminhos, os seus pensamentos, mas agora segue a Deus. Igreja, naquela época, essa era a preocupação de João Batista. Esse batismo tinha que mostrar arrependimento. Agora eu sigo ao Deus vivo e verdadeiro. Não tinha Jesus ainda, mas já evidenciava temor ao Senhor. E a principal evidência não era só ser batizado, mas mudança de comportamento. Eu não sei quantos têm acompanhado alguns quadros, na verdade nem esse eu acompanhei, no programa chamado Fantástico, de aquele dono de empresa, que ele se maqueia, ele coloca uma peruca e tal, e ele se infiltra na própria empresa para conhecer os funcionários. Alguém tem acompanhado, tem visto? Vários, né? E eu não vi esse quadro, eu vou passar um pedacinho de um quadro aqui, onde apareceu um evangélico, que foi ensinar o patrão. E ele falou algo para o patrão nem sabia que ele existia, porque a empresa é grande, de logística, não sei lá. E o patrão ficou impactado com o que ele disse lá, todo disfarçado. Aí o patrão chamou ele na sala e falou. Irmãos, o poder do testemunho do arrependimento, da mudança. Quando o pastor Cid veio aqui falar domingo passado que ainda nem tudo está perdido, vendo essa matéria, nem tudo está perdido. Porque esse evangélico honrou o nome do Senhor, demonstrando, não só através do batismo, mas na sua empresa, uma vida de arrependimento. Eu também não assisti esse episódio e me enviaram. Ele está bem ruim a imagem, mas importa que o som esteja bom, viu, Cristiano? Porque o som é importante. Alguém editou. Então, vamos assistir 4, 5 minutinhos? Eu creio que é oportuno. Vamos ver se o som está bem ajustado. Segunda-feira chegando, você ainda está no clima do fim de semana, bate aquela tentação de dar uma enrolada básica no trabalho amanhã? Cuidado, hein? Vai que tem um novato meio esquisito de olho em você.
Hoje, outro executivo vai se disfarçar para descobrir o que acontece de verdade na empresa que ele comanda. Ele vai ser o novo chefe secreto. Vou ficar uma semana trabalhando na empresa, disfarçado. O Pedro vai ser caracterizado, já está deixando crescer a barba. Aí. É, exatamente. Inclusive essa barba aqui é por conta disso. Pedro Stivali vai trabalhar em 4 setores diferentes, no papel de um funcionário recém-contratado, que está passando por um treinamento em várias unidades da empresa. Agora só faltam os últimos detalhes para Pedro Stivali ganhar uma nova identidade. Eu sou o Eduardo. Durante as gravações, nós vamos ser apresentados como uma equipe contratada para fazer um vídeo institucional da empresa. É que eu coloco a hora. Tá. Olha só. Não sei. Tá descarregado. Vamos tentar uma hora aí. 16:02 barra. Aí ele saiu 16:39. Como é que é? Inventa uma hora aí? Virou bagunça, chefe? Eu perguntei para ele, você sabe para que serve esse tempo? Não sei não. É porque ele vai gerar um indicador de tempo de permanência do veículo dentro do terminal. É motivo da nossa reunião de gestão. Pedro, a impressão é que o funcionário está fazendo alguma coisa que pediram para ele fazer, mas ele não sabe bem para que serve, então está fazendo do jeito que ele pensa que deve ser feito. Acabei dormindo em cima da trans e acabei batendo numa estrutura. A trans é a transpaleteira, esse carrinho que a Drica pilota. Você dormiu e bateu no... O Pedro está rindo agora, mas na ocasião foi ele quem assinou a suspensão da Drica. Ela poderia ter atingido outro funcionário ou se machucado. A direção pensou até em demiti-la. Como é grande isso aqui. O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Ó, já vai montando nos outros, vai colocando uma cunha para cada um desses. Você ficar dentro do container, no sol, travando o container, não é fácil não. Eduardo, vem cá. Ih, lá vem bronca. Tem que sempre ficar ligado, que às vezes você parece que disparou, mas não saiu o prego. Acabou o prego. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego aí. A parte que ele tá tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele faz o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho de ação social que faz é com ex-usuários de droga, entendeu? Uma história maravilhosa, ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um exemplo tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado a falar. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol
para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa, a gente está no caminho certo. Pode. Interessante esse vídeo, porque eu trouxe ele, porque evidencia as marcas de arrependimento. A ponto dele ser promovido nem sei quantas vezes, durante o tempo que ele ficou na empresa, quando parece que ninguém está vendo, ele foi honrado pelo nome do Senhor. Então, a ponto do próprio diretor se emocionar, abraçar, depois falar, nós queremos contribuir com o seu projeto de recuperação de drogados. Mas qual foi a frase que marcou? Que ele falou lá, sem ninguém estar ouvindo, faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Ele nem sabia que estava falando com o diretor da empresa. E foi interessante quando estava no container, no bronca, né? Você fez isso aqui errado, hein? Mas algo aprovado, porque demonstrava zelo. Igreja, o batismo que João Batista já promovia era esse. Não se envolva com as coisas erradas. Metanoia, mude para Deus, volte-se para o Senhor. Não só o batismo não causaria isso, mas antes teria que mudar no seu coração. Olha no verso 23, algo interessante de João 3. João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. Então aqui só um recadinho, que o batismo é com muita água, por imersão, afundar. João já mostrava isso. Era necessário, até para simbolizar morte para as coisas do mundo e ressurreição, vida nova em Cristo. É uma ordenança que o próprio Senhor Jesus deixou para testemunhar de uma nova vida em Cristo. Nós sabemos, igreja, que batismo não salva, é apenas um testemunho. É uma forma de você dizer assim, sem palavras, eu tenho um novo Senhor, a minha vida é dirigida por Jesus Cristo, Ele agora dirige a minha vida, como Marcos testemunhou lá naquele vídeo, que há um Deus ao qual Ele presta contas, há um Senhor ao qual Ele presta contas. Vamos avançar aqui, no verso 25, surge uma discussão, os irmãos viram no texto bíblico? Surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. Igreja, essa discussão, pelo contexto, entre os discípulos de João e esse certo judeu, que não fala o nome dele, estava relacionada a essas lavagens cerimoniais que eram requeridas pela lei judaica. Lembra que um dos batismos teria que se lavar antes de entrar no templo? Parece que esse judeu estava meio confuso, não entendeu o batismo de João Batista, ele achou que João Batista estava lavando para entrar no templo, mas ele não poderia fazer isso. Enfim, o foco da discussão não é apresentado no texto, nós não temos os detalhes. O que nós temos é que houve uma discussão entre eles, está no verso 25, houve uma disputa. E no verso 26, parece que alguns discípulos de João ficaram preocupados porque as pessoas estavam seguindo Jesus em vez de seguirem João. Essa é a tônica aqui no texto. Ciúme. João, aquele que o Senhor, de quem tinha falado, está batizando. E diz no verso 26, que quantos estão indo até ele, no final? Todos. O João Batista, nós estamos ficando fracos. Está todo mundo indo atrás de Jesus. Então, se há um problema que é apresentado aqui, além do verso 25, no 26, é um problema de comparação, de ciúmes. E esses discípulos de João ficaram assim, aborrecidos com a situação. Igreja, nós temos uma lição aqui nessa noite, olhando para esse versículo, para esse texto. Nunca não é, igreja, agradável a comparação de igrejas, de ministérios. Vamos nos livrar desse pecado. Aqui no texto parece que há um ciúme da popularidade de Jesus. Porque eles falam, né? Todos vão ter com ele.
A nossa verdadeira missão, só para relembrar, que era o que João Batista tinha muito claro em sua mente, influenciar as pessoas a seguirem a Cristo, não a nós, não a placa de igreja, não a instituição. No verso 30, qual é a frase que João Batista diz aí? É necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista disposto a diminuir a sua importância, é até uma demonstração de humildade. Mas como é triste hoje, talvez naquela época, já outros, em nossos dias, pastores, líderes, membros de igreja, podem ser tentados a tirar o foco de Jesus para jogar o foco em si mesmo, no sucesso do seu ministério, mais do que no reino de Deus. Então, igreja, o que serve para nós nessa noite, tomar cuidado com aqueles que enfatizam mais as igrejas, as placas, os projetos, as realizações, os eventos, do que o reino de Deus, o próprio Cristo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você souber que algum projeto está dando certo em alguma outra igreja e que visa, ou que tem um propósito de fazer com que Cristo seja conhecido, glorifique a Deus. Não é ocasião de ciúme. Graças a Deus que aquele projeto naquela igreja está funcionando, que Cristo está sendo conhecido. Uma liderança saudável não faz autopromoção, não precisa falar de si mesmo. Uma liderança saudável não se preocupa em dizer o que fez ou deixou de fazer, expõe Cristo e a necessidade dele para a mudança real de vida das pessoas. Convém que ele cresça e que eu diminua. Veja o verso 29. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. Igreja, essa resposta que nós encontramos no verso 29 ainda faz parte da resposta para os enciumados. Noivo é o homem mais importante na festa de casamento. Aqui refere-se a Jesus. O amigo está presente apenas para fazer o quê? Para ajudar o noivo. E assim fica claro o papel de João Batista. Por isso que ele faz essa menção dele estar presente nessa festa. Ele não é o foco. O destaque é o noivo que vai se encontrar com a noiva. E tem uma palavra que eu acho importante você destacar no verso 29. E também, acho que no verso 29 mesmo temos essa palavra. No final, alegria. Assim se completa esta minha alegria. Ou, algumas versões está, alegra-se muito. Por que ele se alegra? Porque ele está no centro do palco? Não. Porque ele tem evidência? Não. Porque é ele que fez tudo para a festa? Não. Mas porque o noivo estava lá. Jesus, o Cordeiro. A alegria de João era ouvir falar de como Jesus estava sendo conhecido. Quando esses discípulos de João falam assim, João, estão todos indo atrás dele. Eu acho que João fez assim, era isso que tinha que acontecer. Enquanto alguns estão preocupados que nós estamos perdendo para o nosso grupo, ele fala, eu me alegro. A alegria é de ver que Cristo está sendo conhecido. Igreja, isso nos traz uma reflexão nessa noite. Que tipo de alegria nós temos desenvolvido? Parece uma pergunta simples, né? Alegria por circunstâncias, situações do dia a dia, não é uma alegria errada. Então você não precisa ficar preocupado, não, eu tenho me alegrado por algumas coisas e não por Cristo, então essa é uma alegria errada. Não, não é uma alegria errada. Um filho, uma boa nota na prova, uma boa produção, uma boa venda, um carro que foi comprado, um carro que foi vendido, um tênis novo, a vitória do seu time. O problema está quando essas coisas determinam, ou elas são tudo que eu preciso para que minha vida tenha sentido, para que eu tenha uma boa semana, ou até a minha vida seja boa. O problema é quando essas coisas determinam que eu sinta alegria de fato, e aí causa o quê? Frustração, porque elas passam, elas saem das nossas mãos, elas fogem.
Elas fogem. Aliás, essa é a problemática em Eclesiastes. Os irmãos lembram de Salomão? Buscou o sentido da vida nos prazeres, no trabalho, na sabedoria, no poder. Só que lá no final do livro, ele percebe que o que importa mesmo é temer a Deus e guardar os mandamentos. Isso é o dever de todo homem. Quando chega no fim da vida, Salomão olha, tudo que eu achava que tinha sentido, não tem sentido. Por isso que ele fala, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Mas temer a Deus, o temor ao Senhor, até o final da vida, é o que vai valer a pena. João está ensinando algumas coisas para eles aqui. Na festa, importa que Jesus seja o destaque. A alegria está em saber que alguém mais conheceu de Jesus e que ele tem evidência. E quando, igreja, a alegria de Jesus se tornar conhecido, ela é maior em nós do que qualquer outra alegria, então essas outras coisas que nós gostamos já não tem mais tanta importância. Tem a sua importância, mas bem menos. Talvez a gente possa fazer uma oração nessa noite, eu e você. Senhor, me perdoa, porque talvez eu tenha apoiado a minha vida em alegrias, em falsas seguranças. Eu tenha entendido alegria, mas em falsas seguranças. Talvez a oração nossa possa ser: ajuda-me tão somente a me alegrar em Ti. Aliás, tem uma música, né? Eu me alegro em Ti. Os jovens já cantaram. Eu me alegro em Ti, no Senhor. No Senhor. E finalizando os versos 31 a 35. Verso 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Ou aquele que vem do alto, ou aquele que vem do céu. Não sei como está em sua Bíblia. Novamente a ênfase de mostrar a sua diferença e de Cristo. João está dizendo, eu sou da terra, mas aquele que vem do alto. Note que ele começa a buscar argumentos apenas para mostrar a diferença. Eu não sou nada. Ele veio do alto, ele é o Filho de Deus. É ele que temos que seguir. Os irmãos conseguem notar nesse texto que nós estamos lendo que é um esforço para que ele não seja o foco principal. João está assim, se esforçando para dizer para aquelas pessoas, olha, eu não sou o principal, eu não sou o foco, é Cristo o foco. Então João Batista enfatiza que o que Jesus fala é digno de confiança, que as palavras de Jesus eram as palavras do próprio Deus. Igreja, sabe o que isso significa para nós nessa noite, para mim e para você? Quem é Jesus para mim? O que ele fala é importante, é relevante. Quem é Jesus para mim? João Batista está trabalhando indiretamente nesse assunto. Quem é Jesus para vocês? Talvez estivesse falando para os discípulos, vocês estão falando que eu sou importante. Convém que ele cresça e que eu diminua. Igreja, eu posso aceitá-lo apenas como um homem bom, em termos de Jesus, como um profeta ou um bom mestre, mas no íntimo, eu rejeito os seus ensinamentos. Esse é um problema. O verso 35 fala da autoridade. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Que palavra especial, igreja. Igreja, nós conseguimos identificar, então, a preocupação de João Batista que ele tinha em relação em mostrar quem era Jesus. Será que eu e você podemos ter um esforço igual em aceitar isso, entender isso? É importante, muito importante, ou totalmente importante, se posicionar em relação a Cristo. Assim, João Batista estava falando para aqueles que estavam perto dele, e para nós também nessa noite. O verso 36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Esse tem, aqui aparece esse verbo, tem a vida eterna, é um bem presente, atual. Não é algo que o crente terá somente mais tarde.
Essa semana eu estava lendo, estou aqui com a Bíblia da Letícia, numa linguagem mais fácil para as crianças. Isso, nós estávamos em casa fazendo lição que a professora da escola bíblica deu. Tem sido muito bom fazer lição, ajudá-la, e aí entramos num texto, um pouquinho antes disso, umas semanas atrás, lá na escola adventista, o Luquinhas entrou no carro. A gente tem cada experiência que é interessante, né? Ele falou assim, eu já até imaginei qual foi a aula religiosa naquele dia. Ele entrou no carro e falou, papai, o mundo vai ser destruído. Vai acabar tudo. Ele estava meio quieto, falou isso. Vai acabar tudo. Nós dois não, né, pai? Igreja, choro, o que eu faço, né? Ele falou assim, o mundo vai acabar, mas nós vamos ficar para sempre, né? Tadinho dele ou de mim, gente, né? Ele falando dessa forma, e aí vai explicar para a criança. Eu falei, não, a gente vai ficar para sempre com Jesus, tal, né? Aí tem que trabalhar com as crianças essa ideia, porque ele ficou impactado com aquela aula. Não sei o que a professora falou, mas que ele gravou, que o mundo vai ser destruído, não vai acabar. Aí a Letícia, essa semana, preenchendo a lição dela, eu li um texto com ela em casa, e eu li nessa Bíblia, nessa versão, e sabe que veio uma paz muito grande. Já é texto conhecido? Sabe aquele que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade? A nossa versão fala mais ou menos isso. Aqui está falando, eu creio que João Batista lança um ânimo no coração dos discípulos para seguir Jesus, para crer nele, para buscar ele, para viver para ele. Abre lá em 1 Coríntios, você quer comparar comigo? 1 Coríntios, mas você tem que ouvir, eu leio aqui, porque a leitura está diferente. 1 Coríntios 15, os versos 51, vamos ler até o 55, só para você fazer uma comparação. Primeira Coríntios 15, 51. E se você está aqui essa noite e não tomou decisão por Jesus ainda, você tem que tomar essa decisão ao lado de Cristo. Há uma promessa para aqueles que seguem a Cristo verdadeiramente. 1 Coríntios 15, 51 até o 5. Então, olha que nós estamos lendo lá em casa e eu achei muito gostoso compartilhar isso. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Está piscar de olhos talvez, né? Num instante. Num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Aí, agora vem a pergunta da Letícia. Pai, mas todo mundo criança? Eu falei, não sei. Eles vêm com cada pergunta para a gente, né, gente? O pastor Cid sabe como vai ser? Não sabe não, né? Não sabemos. A Bíblia não dá esses detalhes. Pai, como vai ser essa transformação? Eu falei, filha, vamos crer pela fé. Mas, e vai ser assim, ó. Está com o corpo glorificado. Está na palavra, irmãos. Verso 53. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Que é aguilhão, né? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que eu trabalhei com Letícia vale a pena seguir Jesus, amá-lo acima de todas as coisas. Uma vida sem dor, sem sofrimento, eternamente como vai ser a relação de conhecer um outro. Nós não temos detalhes muito sobre isso. Parece que nós nos identificaremos uns com os outros. Mas algo que o Senhor tem preparado para nós em termos de relacionamentos, dentro do que chamamos de irmãos em Cristo, junto com Ele, Deus nosso Pai. Igreja, quem crê no Filho, João Batista disse, tem a vida eterna, esta de 1 Coríntios 15, do corpo revestido com aquilo que não pode ser mais mortal, não pode ser mais corruptível, num piscar de olhos. É um milagre, é uma ação do Senhor. Eu prefiro crer na palavra do Senhor.
Porque senão vivemos um caos, um desespero, como muitos demonstram isso. Você crê nisso? Você crê nisso? E há tanta esperança quando podemos ler isso e participar dessa alegria dos que estão em Cristo, não terão um corpo transformado pelo Senhor. Aqui no último versículo aparece, bem no finalzinho, mas aquele que não tem o filho, né, não obedece, que vive em desobediência, permanece sobre ele o quê? A ira de Deus, é uma expressão forte. Permanece, com a ênfase aqui, por quê? Porque vive uma vida de separação de Deus por causa dos pecados. Uma vida que é guiada pelos seus prazeres, pelo que gosta de fazer, pela falta de arrependimento. Igreja aqui significa que Deus se opõe ativamente contra toda a maldade. Ele se opõe ativamente. João Batista disse para aqueles que estavam meio enciumados ou perto dele naquela ocasião: ouça-o, ouça Cristo, viva para Cristo, siga Cristo, não eu, é Ele o Senhor. Igreja, Cristo resgatou da maldição eterna todos os que nele confiam. Você confia nele? Entregou seu coração para ele? A palavra de Deus diz que Cristo se despiu da sua glória celeste e se vestiu como um homem simples, talvez como um camponês, filho de um marceneiro. Dormiu na manjedoura, num coxo de outro. Viajou num barco emprestado. Cavalgou em um jumento que não era seu. E foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Para, de uma vez por todas, ser o centro no meu e no seu coração. Ele é o perfeito Salvador, o amoroso Senhor. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Tem uma frase que eu li num comentário, eu marquei aqui no meu esboço. Quem não aceita o testemunho de Jesus acaba servindo aos ídolos do mundo. Fica clara a frase, né? Quem não aceita o testemunho de Jesus acaba servindo aos ídolos do mundo. Uma oração para nós nessa noite. Senhor, renova em mim a fidelidade ao Senhor. Mesmo que eu goste de algumas coisas desse mundo, que me dão uma certa alegria, que eu possa ser como João Batista naquela festa de casamento. Eu me alegro com o noivo. Minha alegria principal, fundamental, maior, é que eu pertenço ao Senhor. E Ele fala, vocês já têm a vida eterna. Não é que terá, já começa aqui. E eu creio pela fé, e você é convidado a crer pela fé, de um corpo revestido da imortalidade, dado pelo Senhor, um milagre reservado a todos aqueles que seguem o noivo, o principal, o Cristo. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pela essa fé, por essa certeza, que os irmãos nessa noite plantem essa alegria, renovem essa alegria no coração. Pertencemos a Ele, pertencemos. E se alguém ainda que está aqui nessa noite não tem tomado uma decisão ao lado de Cristo, é tempo de você sentir essa alegria. Não mais pensando em circunstâncias que possam dar alegria. São importantes, tem a sua alegria, mas saiba que a completa alegria é essa que João Batista fala. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu estou no casamento, mas o destaque é o noivo, é Cristo. É Ele quem deve ser. Ouça Cristo, siga Cristo, viva para Ele. Ele é o Senhor. Nele há o poder da vida eterna. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome por Cristo Jesus. A nossa verdadeira alegria, a vida eterna que nos foi conferida, mesmo não merecendo, mas pela graça do Senhor, alegria que preenche o nosso coração, sabendo que o Senhor tem reservado a mim e a esses irmãos um novo corpo,
um corpo restaurado, glorificado para sempre, num piscar de olhos. Ó Deus, livra-nos das falsas alegrias, das momentâneas, passageiras. Te agradecemos, ó Deus, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e alegram sim o nosso coração, mas ajuda-nos a desenvolver a verdadeira, a maior alegria em Cristo Jesus, no Senhor. E que o nosso coração, a semelhança de João Batista, possa dizer nessa noite: convém que ele cresça e que eu me diminua. Que a igreja que viva isso nos seus projetos, nos seus ministérios, nas organizações, que ele seja mais conhecido através desta igreja. Mais Cristo em nossas vidas, menos nome, menos instituição, mais Jesus, mais o Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, como igreja do Senhor, ó Deus, dando-nos real sentido do porquê estamos aqui. Que haja alegria em nosso coração, para a honra e glória do Teu nome. Oramos pedindo, agradecidos, alegres, em nome de Cristo Jesus.